Boa noite. Eu queria agradecer esse convite da Residência Artística Cambridge para vir aqui conversar com vocês sobre um trabalho que eu fiz, que está aqui nesse livro, Guerra dos Lugares, que é o fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi durante 6 anos, que foi o período em que eu atuei como relatora especial para o direito à moradia adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E esse mandato, que é o mandato de relatora, o que eu tinha que fazer nesse mandato era basicamente observar de que forma o direito à moradia, tal como ele está definido no marco dos direitos humanos, pelo menos aquilo que está registrado no âmbito internacional pelas assembleias dos países, no Conselho de Direitos Humanos, e que, em tese, os países votam, ratificam, então tem que aplicar dentro do seu próprio país, em que medida essas definições estão sendo implementadas na prática nos países. Então, o trabalho da relatoria, o relator é alguém nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos, que é o conselho com as representações diplomáticas dos países, mas não é um representante do seu próprio país, embora brasileira, eu não entrei nessa posição como representante do país, nem representante da própria ONU. O que significa isso? Que como relatora, eu funcionava como uma espécie de ombudsman, alguém independente do Conselho, independente da geopolítica ali dos países que rola dentro da ONU, eu pudesse receber relatos que vinham de comunidades, de pessoas, de organizações, sobre violações do direito humano à moradia adequada ocorrendo em qualquer lugar do mundo e, de alguma maneira, examinar se aquilo que estava definido como uma denúncia procedia ou não procedia e me dirigir ao conselho relatando essas situações. Claro que falando assim parece assim incrível, só que é um relator com um assistente em Genebra, é um trabalho voluntário, não pago, portanto, eu tive que esses 6 anos fazer o que é realmente o que paga o meu salário, que é ser professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, dar aula na graduação, na pós-graduação, orientar, fazer tudo o que eu tinha que fazer como professora e ainda fazer esse trabalho. E o que tinha de recurso era um recurso para poder viajar uma vez por ano para Genebra para apresentar meus relatórios, viajar uma vez por ano para Nova York para apresentar junto à Assembleia Geral da ONU o relatório, e tinha recursos para fazer 2 missões, que se chamava missões, são visitas aos países para, num período de umas 2 semanas, né, examinar a situação do direito à moradia naquele país, para depois preparar um relatório e poder expor esse relatório específico sobre aquele país. O fato é que esse período desses 6 anos, portanto, 6 anos, 12 países, que foram os países que eu consegui visitar oficialmente, nesses países as visitas oficiais eram organizadas pelo Ministério de Relações Exteriores do país, mas tinha um pedaço da visita que eu nem comunicava ao Ministério, nem ao governo do país, e que eu organizava direto com as organizações de defesa dos direitos humanos, com os movimentos de moradia, com acadêmicos, ativistas da área da moradia, e era uma agenda paralela, independente, em que eu me encontrava, tinha audiências públicas, as pessoas podiam trazer suas histórias, e eu visitava os lugares, as comunidades, as ocupações e conversava com as pessoas diretamente, e no fim dessa missão, então, eu podia soltar um relatório dizendo, né,
qual era a avaliação da situação da moradia em relação sempre ao marco do direito humano à moradia adequada, usando isso, né? Além disso, para preparar, eu também tinha que fazer 2 relatórios temáticos por ano, usando algum tema relacionado à questão da moradia, por exemplo, mudança climática e a questão da moradia, ou a questão dos reconstrução pós-desastres naturais, a questão da moradia, que era uma maneira também de pesquisar o tema, esse tema específico, no mundo, usando, claro, textos, trabalhos, depoimentos de gente que já tinha trabalhado isso e apresentado e preparado um relatório temático sobre isso. Então, 12 relatórios temáticos, né, que eu produzi sobre isso. Eu contei tudo isso para vocês para dizer que, na verdade, no momento em que eu comecei a relatoria, logo, imediatamente após eu ter assumido o meu mandato, que foi em 2008, o mandato foi de 2008 a 2014, a primeira crise da moradia com um impacto, uma relevância internacional que estoura é a crise hipotecária financeira nos Estados Unidos. Aí lá vou eu, né, como uma das primeiras missões, como relatora, né, para os Estados Unidos, para ver o que tinha acontecido. Já foi o primeiro grande impacto do trabalho, meu trabalho da relatoria junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque esse foi o primeiro tema, a crise financeira e a questão da moradia, porque quando eu chego nos Estados Unidos, eu vejo gente morando no meio da rua, aumentando o número de população sem teto a olhos vistos, no caso específico dos Estados Unidos, muita gente morando em carro, né, e em trailer, é muito mais carro e trailer do que na rua, aí tem toda uma questão cultural, as dificuldades enormes que o sem-teto tem nos Estados Unidos de poder promover ocupações de áreas vazias ou mesmo de terrenos vazios, é muito, infinitamente maior do que essa que nós enfrentamos aqui no país. Então, é basicamente morar dentro do carro ou morar num trailer, num acampamento de trailer, ou se não, essas soluções que a gente também vive aqui, ir lá se entuchar junto com a família, 3 famílias dentro de um apartamento, cada família dentro de um quarto, com vizinho, com conterrâneo, e quando a gente vai lá e vê essa situação, eu vejo que, embora tenha uma enorme concentração em vários estados, como a Califórnia, como a Flórida, como o Colorado, né? Mas, quando a gente vai encontrar com as vítimas desse processo, por acaso, predominantemente negros, predominantemente hispânicos, né? Mulheres chefes de família, negros, mulatos, hispânicos, imigrantes da América Central, do México, das Américas de uma maneira geral, que desproporcionalmente em relação ao que é a presença desse contingente dentro da sociedade americana, eram aqueles que estavam se ferrando na crise financeira hipotecária e ficando sem casa. Mas, olhando para a situação dos Estados Unidos, né, olhando para ali, os Estados Unidos não era exatamente um país conhecido ali na ONU por violação do direito à moradia. Por quê? Porque era um país que lá, desde os anos 30, tinha construído uma política de moradia, na verdade uma política dual de moradia, de um lado promovendo acesso a crédito hipotecário para a compra da casa própria, e foi isso que montou aquele cenário dos subúrbios que a gente vê nos filmes americanos, né? Que é a compra da casa própria naquelas periferias, aqueles gramados das casas, né? Suburbanas, todas elas através de um crédito bancário muito, historicamente, muito subsidiado pelo Estado, através de isenção fiscal no imposto de renda da pessoa que comprava, assim como em muitas outras situações, e também, principalmente desde o New Deal e o processo de reconstrução
pós-crise de 29 nos Estados Unidos, também se montou uma política pública de moradia, de construção de conjuntos habitacionais em todas as grandes cidades, num número muito expressivo, organizados via cooperativas de sindicatos ou via empresas municipais, e esses prédios, esses edifícios, a maior parte prédio, mas também casas, dependendo da cidade, no país inteiro, abrigaram historicamente os mais pobres, os que tinham menos renda, com políticas de um aluguel social, um aluguel subsidiado, onde as pessoas moravam naqueles apartamentos e pagavam o que podiam pagar. E quanto maior a renda, mais pagava, mas de qualquer maneira, esse estoque público era historicamente mantido por agências públicas de moradia que recebiam todos os meses subsídio do governo federal, dinheiro para manter os edifícios, reformar, trocar lâmpada, cuidar do elevador, ou seja, esse parque desses edifícios era mantido com dinheiro público e não dependia só do dinheiro do aluguel que as pessoas pagavam. Eu estou falando disso porque nós estamos falando da situação de crise de moradia num país onde, claro que tinha problemas de pessoas morando mal, mas isso era 5%, 10%, era residual quase. Digamos, não era um grande problema na agenda. De repente, esse mesmo país começa a ter um grande problema na agenda. Depois da ida para os Estados Unidos, do meu relatório, claro que naquele momento o governo americano me deixou entrar e me convidou, e eu fui a primeira relatora de direitos econômicos, sociais e culturais a entrar nos Estados Unidos, porque era o começo do governo do Obama, bem no início, e o Obama podia, claro, botar a culpa no governo anterior, né? Ele era dizer, não, tá tudo horrível, mas eu acabei de chegar, minha gestão vai ser maravilhosa, então todos os problemas são do governo anterior e, portanto, né, a reação do governo americano à minha presença e ao relatório foi uma reação positiva, né? E, por outro lado, a sociedade civil norte-americana, né, organizou muito a visita. Mas, logo depois disso, né, depois dessa missão, eu fui fazer uma missão no Cazaquistão. O Cazaquistão, tudo bem, quem não sabe onde fica o Cazaquistão, não tem problema, porque eu também não sabia antes de ir fazer a missão lá. Era uma república, uma das repúblicas soviéticas, no tempo da União Soviética, bem na Ásia Central, né? É um lugar na Ásia Central, estepes geladas, planas, lugar de produção de petróleo e gás, né? E que me convidaram para, nunca nenhum relator tinha ido lá, sei lá, todo mundo deve achar o Cazaquistão estranho, irrelevante ou pouco importante, né? E então falei, não, vamos lá, vamos, Cazaquistão, vamos lá. Quando eu chego no Cazaquistão, primeiro dia que eu estou lá, greve de fome de milhares de pessoas que tinham comprado a moradia, empurrado muito pela própria política do governo, comprado casa própria com o que as pessoas tinham de poupança. Então, quem eram as pessoas? Uma classe média baixa, funcionários municipais, professor, policial, enfermeira, né? Que tinha salário, usava sua poupança para comprar apartamentos, né? Um boom de construção, a capital Astana, um delírio de construção, de torres, de gruas, de empresas turcas financiadas com capital alemão e europeu de uma maneira geral, mas particularmente alemão, oferecendo então apartamentos. As pessoas tinham comprado esses apartamentos com esse crédito, né? E com a crise financeira, os investidores nas construtoras retiram seus capitais das construtoras, as construtoras decretam falência, largam as obras no meio sem entregar os apartamentos, e as pessoas tinham colocado toda a sua poupança lá e não tinham
nem apartamento, nem lugar nenhum para morar e nem grana, porque tinham colocado tudo que elas tinham naquele modelo. Então, a gente estava vivendo ali no Cazaquistão, que até então tinha vivido até os anos 90, antes da queda do Muro de Berlim, antes do fim da União Soviética, o modelo de moradia que existia no Cazaquistão era o modelo soviético de produção estatal de conjuntos habitacionais, nem sempre da melhor qualidade, nenhuma Brastemp, não estou aqui fazendo apologia do que foi a produção em massa de moradia no período soviético, mas em números muito significativos, no sentido de que, basicamente, como o lugar de moradia estava ligado no sistema de planejamento soviético ao local de trabalho, assim como era no sistema chinês, quando um trabalhador tem um emprego, e não existe essa possibilidade de não ter, tem um trabalho numa determinada empresa, lá também tem uma cooperativa habitacional onde essa família vai morar, e lá também tem a escola, e lá também tem a creche, e esse sistema centralmente planejado, novamente, insisto, não de ótima qualidade, nem sempre super bem localizado, nem sempre super confortável, mas eu diria que era basicamente universalizada o acesso à moradia, as pessoas terem moradia. E no processo de transformação radical que estava passando, por exemplo, Astana, a capital do Cazaquistão, construindo torres envidraçadas, shopping centers. Eu me lembro que eu entrei num negócio lá, num shopping center, e ali faz menos 40 de temperatura no inverno, assim, umas coisas bem bizarras. Era um shopping center com uma cobertura, assim, que dentro tinha uma praia mesmo, com areia trazida das Maldivas, água esquentadinha, tal, para as pessoas imaginarem que... Então, no lugar onde tinha esse shopping, por exemplo, aqui naquele lugar, antes era um enorme conjunto de blocos habitacionais onde moravam os trabalhadores, né? Que foram dando lugar para esse boom imobiliário que aconteceu no Cazaquistão. Eu dei esses dois exemplos porque isso me levou a começar a estudar, falar, epa, logo que eu recebo essas notícias, Estados Unidos, Cazaquistão, Espanha, nesse exato momento em Espanha começa a explodir uma crise da moradia hipotecária e se forma um movimento muito importante, aliás, um movimento importante até hoje, que é a plataforma dos afetados pelas hipotecas, PA. O PA estava se organizando naquele momento, e quando eu apresento um primeiro relatório temático, a crise financeira e o direito à moradia, dizendo, nessa crise financeira tem um problema fundamental, que é como as finanças tomaram conta do setor da moradia e como isso está provocando hoje pessoas sem teto e o agravamento das condições de habitação. O movimento PA me chama para apresentar esse relatório lá em Barcelona, né? E quando eu chego para apresentar o relatório, informalmente, não era uma missão oficial, era um convite para ir para um evento que nem eu estou fazendo aqui, né? Para mostrar para o pessoal o que era esse meu relatório, e eu começo a ouvir as situações. De novo, quem era o PA? O PA, desproporcionalmente, muito imigrante latino-americano, né, que é quem estava perdendo as casas, mulheres chefes de família, né, muitas famílias extremamente vulneráveis, né, que naquele momento na Espanha estavam, em função da crise, perdendo a sua moradia, que tinham comprado via crédito, né, e que também naquela situação, na Espanha, pior ainda do que nos Estados Unidos, porque as famílias perdem a moradia para o banco quando elas não conseguem mais pagar a prestação, mas como teve um boom imobiliário e elas pegaram um empréstimo quando os apartamentos valiam muito dinheiro, e depois do estouro financeiro,
os preços caíram muito, quando elas entregam a moradia delas para o banco, porque elas não estão conseguindo pagar a dívida, elas ainda ficam com o resto do valor daquela moradia anterior como dívida. Na rua, sem grana, com dívida e com a moradia entregue para os bancos. De novo, num país que não se ouvia falar, pelo menos muito recentemente, de problemas muito graves de moradia, né? Então, eu estou falando de situações em países europeus, em países norte-americanos, em países ex-comunistas, ex-socialistas, a mesma coisa ali na Croácia, que na transição para quando se separou da Iugoslávia, né, se separou da Sérvia, se separou do país Iugoslávia e, para fazer isso, enfrentou uma guerra com a Sérvia, privatizou todo o parque que tinha construído, habitacional, público, construído pelas cooperativas de trabalhadores para as pessoas que estavam morando, quer dizer, ninguém foi para a rua, privatizou para quem morava, para os trabalhadores mesmo que estavam nas suas casas, que compraram, né, por um preço muito barato e que com esse dinheiro foi o dinheiro que Croácia financiou a compra de armas para poder lutar com a Sérvia. Eu só mostrei essas diferentes versões porque eu pensei, bem, eu estou vendo um fenômeno que não é um fenômeno particular. Eu estou vendo um fenômeno global. Pelo menos aqui na região da Europa, dos Estados Unidos e também nas ex-repúblicas, ex-países socialistas e comunistas. Porque, claro, Croácia privatizou todo o seu parque para quem estava morando lá, assim como Margaret Thatcher fez na Grã-Bretanha no final dos anos 70. Vocês imaginam, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, foi um dos países que teve, no final dos anos 60, imagina vocês, quase 40% de todo o estoque de moradias total de casas e apartamentos do país, era estoque de moradia social pública. 40% de todas as casas, no fim dos anos 60, feitas com diversos modelos, empresa municipal, cooperativa de trabalhador, entidades filantrópicas que tinham essas casas, tinham várias modalidades, todas elas subsidiadas pelo Estado, todas elas moradias de aluguel para os próprios trabalhadores. Margaret Thatcher privatizou todo esse quadro de moradia e vendeu isso para quem estava morando, os trabalhadores, com preço bem baixo. Aliás, esse foi o jeito dela quebrar as pernas e a base política do Partido Trabalhista, porque a base do Partido Trabalhista era a classe trabalhadora inglesa, que morava nesse estoque, que ficou proprietária, né? E achou maravilhoso, porque ficou proprietária da sua própria casa, não precisava mais ganhar aluguel, né? E com isso, na estratégia inglesa, muito claramente, isso aí é diferente, em cada situação é diferente, a casa servia não apenas como moradia, mas, através da venda da casa, as famílias conseguiam usar a hipoteca da casa junto ao banco para levantar empréstimo para pagar a universidade do filho que também estava privatizando, o serviço de saúde que também estava privatizado e financiar o consumo, a compra do carro, a compra de eletrodomésticos, num contexto, que é o contexto da política neoliberal que começa a ser implantada justamente nesse período da Margaret Thatcher, aonde os salários dos trabalhadores começaram a ser totalmente achatados e começou a se desmontar aquilo que a gente conhece como o estado de bem-estar social, que em muitos países europeus e em vários países socialistas e comunistas tinha sido montado nos anos 20, 30, 40, 50, 60 do século passado, dependendo da experiência concreta
e da história de cada um desses países que eu acabei de mencionar. Então, o que eu estou falando, sim, mudanças no campo da moradia que tem tudo a ver com o desmonte das políticas de bem-estar social, um pouco na ideia básica de que o Estado tem que sair fora desse campo da moradia, porque afinal de contas o mercado pode dar conta, e com a ideia de que até para os mais pobres dá para conseguir moradia via mercado, desde que a gente tenha um crédito bancário, porque como a moradia sempre é diferente de comprar um sapato, ela tem um valor muito alto, então ninguém consegue ir lá na venda, a não ser os mega multimilionários, e comprar uma moradia ali na hora, tirar um talão de cheque, né? Ou um dinheiro para comprar uma moradia. Então, a ideia de um financiamento, de um banco, né, que financia a compra da moradia, é que viabiliza essa compra, e nós estamos falando basicamente da moradia, e é esse fio da meada que eu comecei então a perceber. Falei, epa, se eu estou indo para os Estados Unidos, para o Cazaquistão, para a Espanha, para a Croácia, né, para a Inglaterra, e eu estou vendo a mesma história, a mesma narrativa, tem algum processo global aí em curso. Deixa eu ver que processo global é esse. E esse processo global, ele significou basicamente a destruição da ideia de moradia como uma política social, como um direito humano, como algo que o Estado, como aquele que representa, né, que capta o excedente da sociedade para poder redistribuir, tem que oferecer para aqueles que são mais pobres ou são mais vulneráveis e que têm menos condições pela distribuição de renda que existe na sociedade, através do trabalho, de aceder a esse bem. Então, assim como escola, educação, saúde, moradia também era pensada e vivida nesse sentido, de uma política social, de um direito humano. E a gente vai desmontar essa política de moradia como política social e promover a ideia da moradia como uma mercadoria, e mais que isso, ou seja, algo que o mercado pode oferecer, ampliando então a fronteira do mercado, e mais recentemente, nesse processo que eu chamo de financiarização do capitalismo, a moradia se transforma num ativo financeiro, né? Como dizia o Nouriel Roubini, no caso dos Estados Unidos, é quase como se a moradia pudesse funcionar como um caixa eletrônico. Você usa a propriedade da moradia para pegar dinheiro no banco e deixa a moradia como garantia, e com isso é o caixa eletrônico, né? E é assim que as famílias foram se endividando, mais e mais e mais, e comprando, e como as casas só vão ganhando mais valor e ficando cada vez mais valorizadas, a hipoteca, né, permitia que você pegava um outro empréstimo, porque afinal a casa vale mais, e um outro empréstimo, e na hora que o primeiro começa a dançar e você não consegue mais pagar, aí você começa a transformar tudo isso numa enorme debacle. E o processo que, na verdade, nós estamos falando é um processo de transformação da moradia, de tomada do setor de produção da moradia, ou seja, do setor de produção residencial, pelo setor financeiro. Ou, em outras palavras, é uma forma, e isso que é importante a gente entender, que é o contexto das últimas décadas do século XX. Qual é o contexto? O contexto é que você tem um capital excedente global. O que é esse capital excedente global? É assim, é fácil. Quando a Apple vende bastante iPhone, iPad, né? Todo mundo compra no mundo inteiro, aí tem um lucro. Desse lucro, um pedacinho bem pequeno, tipo 0,01%, a Apple vai investir
em fazer pesquisa de nova tecnologia, uma câmera melhor, fazer não sei o quê, mas 0,1% ela vai investir para expandir uma fábrica, construir uma outra fábrica na China, que é ótimo, porque os trabalhadores só ganham $10 por mês, trabalham 15 horas por dia e não reclamam, né? Então, faz mais uma fábrica na China, né? E investe lá uns 2% desse lucro. O resto do dinheiro, os 98% que sobra, que é lucro puro, dinheiro puro, o que a Apple faz? A Apple fica procurando aonde que ela vai investir como capital financeiro para poder ganhar juro. É mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com a poupança e com nossa merreca de alguma coisa que a gente consegue guardar e vai investir para ter juro, para poder crescer o dinheiro, só que multiplica isso por 100 milhões à 10ª potência e é o dinheiro de um capital excedente da Apple. Vocês têm uma ideia? Vou dar de novo esse exemplo da Apple. Só esse tal fundo de investimento financeiro global da Apple é maior do que o dinheiro do Banco Central da Alemanha. Tá? Então, o da Apple, junto com os sheiks do petróleo, que vende petróleo para o mundo inteiro e enche a burra de dinheiro. Aí o cara, compra um iate, compra um avião, compra não sei o quê. Aí já comprou 5 iates, 3 aviões, né? O que ele vai fazer com o resto do dinheiro? Vai tentar aplicar para ganhar juros, rentabilidade, que é dinheiro para gerar dinheiro, para gerar dinheiro, para gerar dinheiro. O que significa? É dinheiro que não produz nenhum bem, é dinheiro que não produz nenhuma transformação, é dinheiro para gerar dinheiro, pura renda. E o que aconteceu? Na verdade, o setor imobiliário de construção em geral e o de moradia em particular virou o novo playground para esse capital financeiro internacional ganhar juros. E como? Através do quê? E aí é que entra a gente, é muito importante nos dias que correm, ainda mais agora aqui no Brasil, sempre é fundamental a gente ver quais são as narrativas que estão vendendo para a gente e o que de verdade está acontecendo. Então, qual é a narrativa? Puxa vida, Estado, você não pode mais gastar dinheiro, você tem uma dívida muito grande, não gaste mais dinheiro, deixa que o mercado faz. O mercado dá permite que essa questão que antes era feita pelo Estado, faz o mercado, deixa o mercado trabalhar. Por exemplo, um livro como o do Banco Mundial, nos anos 90, título, Moradia, deixe os mercados trabalhar. Juro, Enabling Markets to Work, em inglês, tá? É isso, palavra de ordem, deixa o mercado trabalhar. Estado, cai fora. 3 mentiras numa frase só. Primeira frase, primeira mentira. O protagonista dessa história toda é o Estado. Não teve nenhum processo de tomada da moradia pelo setor financeiro que não foi ativamente promovido pelos Estados. Não só promovido como política, mas principalmente, isso que é o mais importante, através da destruição de qualquer outra alternativa de moradia, de modo que as pessoas não têm nenhuma opção a não ser comprar uma casa própria através de um crédito financeiro do banco. Por quê? O que fez os Estados Unidos? Lembra que eu contei aqueles conjuntos habitacionais públicos que existiam? Fim dos anos 70, começo do governo Reagan, eles começam a demolir os conjuntos. E por que vão demolir os conjuntos? Antes disso, o governo deixou as administrações do conjunto a pão e água. Não tinha mais dinheiro para trocar lâmpada, mexer no elevador, conseguir manter. Resultado, claro, foi degradando. Foi degradando.
Ao mesmo tempo, pararam de construir novas unidades. E mais, como isso foi degradando, e uma parte da classe operária branca, que era quem morava nesses conjuntos, se mudou, e os conjuntos começaram a ser habitados por negros e hispânicos, e na Gestalt, na imagem, no estigma discriminatório nos Estados Unidos, que é muito forte o elemento racial, aliás, como no Brasil também, né? Lugar habitado por preto, com prédio caindo, igual. Lugar de criminosos, degradados, gente degradada, degradante, portanto, vamos demolir. A solução é demolir. Os conjuntos melhor localizados, por exemplo, em Atlanta, um dos primeiros países, uma das primeiras cidades que vai promover a demolição dos conjuntos, adivinha, começa a demolir conjunto e no lugar construir Parque Olímpico para receber os Jogos Olímpicos. Então, maravilhoso, porque você justifica, é um parque olímpico, vamos receber os Jogos, isso vai criar emprego, isso vai dinamizar a economia. Já ouviram esse discurso? Não é mera coincidência, não, gente. É assim, é uma história que é totalmente igual no mundo inteiro, mas radicalmente diferente a forma como ela acontece em cada lugar. É a mesma e não é a mesma. Porque em cada lugar, como eu contei para vocês, na Croácia, privatiza para comprar arma, para lutar contra a Sérvia e promover a independência da Croácia. Consenso. Em Atlanta, demole o conjunto habitacional para construir o Parque Olímpico, porque isso vai promover renda, porque nós vamos fazer bem aqui nos Jogos Olímpicos e o mundo inteiro vai nos ver e mobiliza esses sentimentos. De fato, quando eu falei para vocês que tinham 3 mentiras, a primeira mentira é de que há um protagonismo do Estado nesse processo muito forte. Esse protagonismo não está só na promoção, mas está na destruição de alternativas. Na Espanha, que nunca teve grandes conjuntos habitacionais de moradia social para ninguém, foi a destruição da estabilidade do aluguel. O aluguel era protegido e o aluguel foi desprotegido, de modo que proprietários podiam tirar fora as pessoas que não estavam pagando aluguel muito rápido, num esquema super rápido. Então, o que resta para um trabalhador, para uma família de baixa renda, é comprar a casa própria via crédito imobiliário, e esse é o único modelo que se apresenta, e esse é um modelo que vai se disseminando pelo mundo inteiro como um modelo único. Não existe outra alternativa, essa é a única alternativa. Segunda mentira, isso diminui a dívida do Estado, o Estado vai pagar menos dinheiro. Segunda mentira deslavada. Todas essas operações de financiarização da moradia contaram com a participação de fundos públicos do Estado muito importantes. O maior exemplo aqui é o Brasil. Quem produz financiarização da moradia no Brasil é a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, e o dinheiro da financiarização do Brasil é o dinheiro dos trabalhadores. Sequer é um dinheiro do Estado, é um dinheiro dos trabalhadores. Então, essa é a segunda grande mentira, no sentido de que há um enorme gasto do Estado e dos fundos públicos para promover a financiarização. E como se dá a financiarização, né? Quer dizer, as construtoras, o setor de construção abre capital em bolsa, fundos de investimento jogam dinheiro ali, ele produz rapidamente esses produtos, vende, os fundos ganham a renda e caem fora. Caem fora rapidamente, passam adiante. Ou no caso americano, que é mais louco ainda, que é um banco que gerou uma hipoteca, né, da tua casa, você pediu dinheiro emprestado para o banco, você entregou, a tua casa ficou hipotecada, aí o banco vende a tua hipoteca, com a expectativa das prestações que você vai pagar há 20 anos, para um fundo de investimento do sheik do petróleo, que vende para
o fundo da Apple, que vende para... E cada um vai tirando uma casquinha, casquinha, casquinha. A gente encontrou situações em Nova York, na hora que estourou a crise financeira, que aquele lugar que aquela pessoa estava acabando de perder sua moradia e se ferrando, a hipoteca da casa dela já tinha passado por 80 fundos de investimento. Ninguém mais nem sabia onde é que estava essa tal dessa hipoteca. E como o mercado financeiro é risco, mercado financeiro é risco. Você aposta, tem hora que ganha, tem hora que perde, com um pequeno detalhe. Usar a moradia da pessoa no mercado financeiro é expor as pessoas ao risco. Ou seja, na hora que sobe a bolsa, as pessoas vão enriquecendo com o valor da casa, mas na hora que dá o estouro da bolha, na hora que o mercado financeiro vai para baixo, e é normal, o mercado financeiro sobe, desce, o jogo especulativo ganha, só que a hora que desce, na verdade, você não está só produzindo perdas para os investidores, você está produzindo pessoas sem casa, no meio da rua, em lugar onde isso sequer existia mais, né? Então, para a gente poder completar essa história, eu de propósito comecei a falar da história de países que, lá em seu momento do século passado, tinham construído políticas sociais de moradia amplas, grandes, universais. Por isso que eu falei de países europeus, falei de países socialistas, comunistas, que ativamente desmontaram essas políticas e promoveram a financiarização da moradia. Mas, e nós? E nós, América Latina? E nós, África? E nós, Ásia? Sudeste Asiático, né? A gente sabe que aqui nunca na vida, nunca teve uma política social de moradia. É um novo poder colonial, né, que a gente tem. Ele é totalmente diferente, mas ele opera também ocupando o território e ocupando o território para extrair renda. É esse o objetivo, nenhum outro objetivo, por isso que eu usei a expressão colonial. Era isso, né, a colônia, ocupar um território só para extrair renda e nada mais, né? É isso que os portugueses vieram fazer aqui, né? É isso que é opção colonial. E qual é o modelo de financiarização nessa versão, né, latino-americana, tupiniquim, africana, terceiro-mundista das cidades do sul? O modelo, o laboratório foi o Chile. Na mesma época que o Reagan estava desmontando a política social norte-americana e promovendo a política de financiarização, que a Margaret Thatcher estava fazendo a mesma coisa na Inglaterra, né? Final dos anos 70, o grande laboratório de política neoliberal da América Latina era o Chile. Pinochet, ditadura militar do Pinochet. E qual é a política de moradia do Chile? Naquele momento, é desmontar os campamentos, que eram as favelas, e as ocupações populares que tinham nas cidades chilenas, aonde morava a base do governo alheio, do governo socialista, era a base do movimento socialista, por razões óbvias, era onde moravam os trabalhadores, os setores de menor renda, desmontar os campamentos e, através da promoção de uma política de construção da casa própria via construtoras privadas que o Estado subsidiava para as pessoas comprarem. Alguma semelhança com Minha Casa Minha Vida? Nossa! É igual. É igual. Minha Casa Minha Vida é uma cópia, claro que sempre é igual, mas não é. Tem diferenças. O Entidades, por exemplo, é uma diferença. Jabuticaba, né? Foi uma invenção daqui, mas evidentemente quem trabalha com entidades, com Minha Casa Minha Vida e entidades, sabe como é difícil tentar trabalhar com um programa que foi feito para as construtoras produzirem habitação em massa na periferia. Você quer tentar fazer uma coisa diferente que isso, por exemplo, reformar esse prédio, é uma gincana,
aquela lá, parece aquela corrida de obstáculos, né? Que a gente joga o dadinho, vai avançando uma casa, aí quando você chega na terceira casa, volte tudo. O documento de não sei o que, faltou não sei o que. Aí você volta lá pro começo. Aí você começa de novo e vai, sabe lá, né? Quando que consegue concluir. E além do mais, de Minha Casa Minha Vida Entidades é 1% do Minha Casa Minha Vida. Em termos de recursos, né? É o preço que foi pago ali naquele momento para poder manter os movimentos de moradia históricos na base do governo. Mas o modelo chileno era um modelo, então, de o Estado dar dinheiro para a pessoa comprar um produto que a construtora produz, e a construtora, para ela ter lucro, como o valor é fixado, que nem no Minha Casa Minha Vida, a única forma da construtora ter lucro é economizar no valor do terreno. Então, 20 anos de política de moradia no Chile, nesse modelo, você vai numa região como a região metropolitana de Santiago, extrema periferia, conjunto habitacional, sem parar, só de pobre, só moradia, sem cidades, sem nada. Hoje, um enorme problema social ali no Chile, inclusive o Estado, começando a desmontar alguns conjuntos, porque ali virou uma coisa totalmente guetificada, totalmente tomada pelo tráfico, milícia, esses processos que nós todos conhecemos, e que você pega uma área inteira e bota 10 mil moradias populares, e só moradia popular, sem diversidade social, sem comércio, sem serviço, sem emprego, sem equipamento cultural, sem plano, é o que dá. Então, o modelo chileno, mas aí é que está. Para a gente entender plenamente essa história, e aí o modelo chileno, o mesmo modelo, é depois reproduzido no México e é reproduzido aqui no Brasil, no Minha Casa Minha Vida, no Equador, e aí na África do Sul, pós-apartheid. Aí você vê como esse modelo do subsídio do Estado, que dá o dinheiro para a pessoa. E quando eu vi aqueles conjuntos, eu virei para os chilenos e falei, eu sei por quê, né, que o Estado dá dinheiro para você comprar esse produto. Porque se o Estado não desse dinheiro, né, ninguém nunca ia comprar esse produto de quinta. Então, na verdade, o Estado te dá dinheiro para você comprar o produto da construtora. E claro, a financiarização está no fato de que essas construtoras também têm capital aberto em bolsa, grandes fundos de investimento também estão lá dentro, enfim, representam uma ampliação da fronteira também da financiarização. Para a gente concluir, não dá para entender esse processo só na moradia, a gente tem que entender esse processo na relação entre esse processo da moradia e a política urbana como um todo. Quando eu falei para vocês do exemplo chileno, que saem dos campamentos, desmonta, quebra as pernas da base social do Partido Socialista e exporta as pessoas removidas dispersamente pelos conjuntos habitacionais nas periferias de Santiago, eu estou falando de dois processos. De um processo político que intervém dentro dessas comunidades, mas eu estou também falando de um processo urbano, porque você tira os locais de moradia popular das áreas bem localizadas da cidade, centrais, as áreas mais valiosas da cidade, as áreas que têm mais valor no mercado. Por quê? Porque ali você abre outra frente. Uma frente de expansão daquilo que eu chamo no livro do complexo imobiliário financeiro. O que é esse complexo imobiliário financeiro? Para vocês entenderem, eu vou contar uma historinha. Quando eu estava na relatoria, eu tinha que ficar viajando pra caramba, né? E aí é claro que eu ficava cansada, acabada. E às vezes eu passava a noite toda no voo, não sei o quê, chegava lá no país meio zureta, entrava num carro. Aí,
passava por alguns minutos que eu não sabia exatamente onde eu estava. Que lugar é esse? Então, eu comecei tive essa sensação em muitas cidades. Eu estava dentro do carro e falava, gente, onde eu estou? Estarei em Dubai? Estarei em Chicago? Estarei em Jakarta? Jakarta é a capital da Indonésia, né? Por que eu tinha essa sensação? Porque olhando pela janela do carro, indo, passando, claro, nas áreas mais centrais dessa cidade, eu vi exatamente a mesma paisagem. Torres envidraçadas, né? Shopping centers, hotéis de bandeira internacional. Estarei no Porto Maravilha do Rio de Janeiro, é exatamente a mesma paisagem que eu estou falando. Estados Unidos, Indonésia, não sei se alguém já foi na Indonésia, culturalmente tão rico, tão diverso, tão diferente da gente, tão igual a essa paisagem. O que explica? Deu uma epidemia de falta de criatividade dos arquitetos, engenheiros? Não, gente. Esses produtos, torre corporativa, eles chamam laje corporativa. Primeira vez que eu ouvi essa expressão laje, né? Laje, pra mim, laje é outra coisa, né? Laje é um negócio de bate a laje, né? Para poder fazer o segundo andar da casa que sempre cresce no processo de autoconstrução, né? Laje é o churrasco da laje. Não. Laje corporativa é um produto imobiliário que circula no mercado, é o que mais circula no mercado financeiro internacional para os fundos desse capital excedente internacional. É um espaço aberto com todas os meios de comunicação, Wi-Fi, etc., que você possa alugar para a empresa. Shopping center, hotel, produtos que são muito adequados para o capital financeiro, porque são produtos que podem oferecer rentabilidade para esses players globais. Que muitas vezes, isso que é a coisa mais louca, você vai em Fortaleza e vê aquele monte de torres e fala, não, aqui em Fortaleza não tem grana para comprar essas torres todas, não é possível. E muitas delas estão vazias. Em Dubai também, muita coisa vazia. Falei, gente, coitado do cara, né? Dançou, fez a torre e não conseguiu vender. Coitado de mim, burra. Não tem nada que ver. Não importa se vende ou não vende. Aquele espaço para o capital financeiro basta existir, como se fala em inglês, on the books. Quer dizer que a empresa tem aquilo como ativo. E se é um ativo, ela consegue alavancar mais recursos, captar mais, fazer mais negócio. Então é o seguinte, pessoal, não precisa nem ninguém usar para nada. Basta gerar renda. Essa é a paisagem que a gente vê na Berrini, na Zona Sul, perto da Ponte Staiade, etc., com enormes quantidades de dinheiro público investido e promovido pelo Estado. E esse movimento, e a gente vê isso tão claro no Rio de Janeiro, remoções em Minha Casa Minha Vida, lá na Zona Oeste, lá em Santa Cruz, enquanto avança o complexo imobiliário financeiro na Zona Sul. Gente, esse é o segundo livrinho do Banco Mundial, Destravar o Valor da Terra. Terra valiosa sendo ocupada por povo. Uma terra valiosa, o melhor uso para uma terra valiosa é gerar o máximo de rentabilidade para o capital financeiro investido. Se a cidade precisa dessa torre, desse shopping, é totalmente irrelevante. Se gente precisa de moradia, de espaços comerciais que possam oferecer espaços de locação para os pequenos negócios, se a gente precisa de espaço de criação, espaço cultural, totalmente irrelevante. Aliás, espaço cultural sim, museu de grife,
né? Para ficar bem chique na foto e poder vender o projeto no mercado internacional com um Museu do Amanhã, né? Do Santiago Calatrava ou com, enfim, essa é mais ou menos, e através desse mecanismo que a gente liga as políticas de moradia, que são todas produção em massa de casa própria nas periferias, né, fora dos lugares centrais, com a liberação da terra e o avanço, né, da ocupação na cidade para o mercado, para o complexo imobiliário financeiro. Última coisa, porque eu não posso parar por aí, se eu parar por aqui, todo mundo vai querer pular lá para baixo, né? E dizer, bom, ferrou, né? É uma força global, internacional, tomou conta de tudo, de todos os países, está tudo dominado, né? A gente faz o quê? Não dá para terminar essa história, aliás, essa história eu conto com todos os exemplos, todas as narrativas, em duas partes oferecendo um panorama global e na terceira parte contando como esse processo ocorreu no Brasil e o que explica esse processo ter ocorrido no Brasil justamente no período sob o comando de uma coalizão liderada por um partido que defende, né, que é contra o neoliberalismo e que defende os trabalhadores, quer dizer, isso é o conteúdo do livro, né, desse livro que está vendendo ali com desconto para quem quiser comprar, e que não dava para eu mostrar aqui todas as coisas, todos os exemplos, que tem um montão ali no livro. Mas a última parte, falei das 3 partes do livro, a última parte do livro para mim, corresponde exatamente o que nós estamos fazendo aqui, nesse lugar, nesse momento, que é a resistência a esse processo. Mostrando que a resistência a esse processo, que a ocupação do lugar e a destinação do lugar para uma apropriação comum, pública e para a moradia popular e para a moradia de quem precisa, é uma tomada de posição fundamental nessa que é uma verdadeira guerra dos lugares, aonde o lugar cada vez mais ganhou, como eu mostrei para vocês, o espaço do território ganhou uma importância muito grande no circuito financeiro, num momento em que o capital financeiro ganhou total hegemonia sobre o capital e sobre o planeta. Portanto, não é só aqui, é no mundo inteiro que a gente vê resistências, que a gente vê contrapolíticas, que a gente vê grupos não apenas ocupando espaços, se apropriando deles, transformando esses lugares já imediatamente em lugares públicos, fazendo o contrário do que esse processo que eu acabei de descrever, que é a privatização da cidade, a privatização do público, fazendo o contrário, como também é nessas resistências, nessas ocupações, nesses espaços, nós também aqui, assim como em vários outros lugares do mundo, nesse momento, simultaneamente, estamos prefigurando outras políticas e outras formas de organizar a vida, a política, a sociedade. E não dá para deixar de comentar com vocês que nesse momento, no Brasil, se é verdade que foi nos últimos 10 anos que avançou a financiarização da terra e da moradia no Brasil, e isso é absolutamente verdade, mas o que está acontecendo neste momento é um processo, uma tentativa de um processo muito, muito mais radical de privatização do comum e de avanço da financiarização,
que vai indo bem devagarzinho, surrepticiamente, sem ninguém prestar atenção, porque todo mundo só está prestando atenção num espetáculo que mostra um pequeno lado dessa história que eu acabei de dizer, que é o fato de que o sistema político, né, foi capturado pelos negócios, e é verdade, e aparece isso, e claro, uma operação midiática, todo esse mal-estar se transforma, na verdade, em ódio contra o PT, Lula e Dilma, né? E ao fazer isso, ao fazer essa operação, encobre todas as demais dimensões desse processo do avanço da financiarização, permitindo que elas fiquem cada vez mais agudas. Só para dar um exemplo para vocês de uma medida provisória que está no Congresso nesse momento, a gente está conversando aqui, a MP 700, que permite que as empreiteiras, essas mesmo, desapropriem as casas das pessoas para, no lugar, construir torre corporativa e shopping center. Ou seja, a montagem que está sendo feita é uma montagem que tenta construir para nós a narrativa de que não precisa mais do Estado, a gente pode promover a democracia direta do capital. O capital faz, resolve, implanta, sem nenhuma mediação, sem 1% dos trabalhadores de um programa como Minha Casa Minha Vida, sem nenhum tipo de concessão, sem nenhum tipo de mediação. É um pouco essa pauta, é diante dessa pauta, ameaça dessa pauta que nós estamos vivendo nesse momento aqui no país. Por isso que é muito importante entender esse processo. E aqui no Brasil, os personagens do complexo imobiliário financeiro são 2 pontos. Empreiteiras, são elas que estão presentes nesse complexo, essas mesmas que estão ali denunciadas no Lava Jato, etc., financiadas pelos fundos públicos, ou seja, pelo nosso dinheiro. É assim que está montado o complexo imobiliário financeiro no Brasil nesse momento e que nesse momento também tem procurado avançar. Por isso que eu acho tão importante isso que está acontecendo aqui. A existência de uma ocupação desde 2012 como um lugar digno para viver, a resistência de quem está aqui, transformando esse lugar já, a importância da multiplicação disso, a importância da solidariedade nessa hora entre os distintos grupos e as distintas pautas, porque é só assim que a gente vai conseguir não só barrar esse processo que não tem nenhuma capacidade de oferecer respostas concretas para os nossos problemas, haja visto a crise financeira e hipotecária dos Estados Unidos e tudo mais que provocou em outros países e que, portanto, embora dominante, está morto.